Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo. Quero deixar mais uma meditação para você. Espero que abençoe seu dia. Hoje eu queria falar um pouquinho o que é realmente amar o próximo como a si mesmo. Queria falar um pouquinho, apesar da frase ser uma frase que ela é autoexplicativa, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Antes eu queria pedir para você, como eu sempre tenho pedido, que você compartilhe os vídeos com a sua família, seus amigos, que você se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, porque isso vai fortificando o nosso canal, tá bom? E esse canal tem o intuito de abençoar as pessoas. Espero que essa palavra abençoe você. Mas vamos lá. Olha só, esses dias eu tava vindo da igreja, e na noite da igreja, não era tarde, era 9 horas da noite, e eu estava passando, e eu parei no semáforo, e atrás de mim vinham três motoqueiros com aquele aplicativo de entrega, que tem a mochilinha nas costas, né? Eu não sei o que acontece quando o pessoal coloca aquela mochilinha nas costas, parece que os caras se transformam, eu não sei o que acontece. Existe uma explicação física ou lógica nisso aí que eu não sei te falar o que é, mas eu sei que os caras colocam a mochila nas costas, misericórdia. E aí eu parei no semáforo e foi impressionante. Eu parei, um outro carro parou do lado, os três passaram direto no sinal vermelho. Passou um, passou o outro. E eu falei com a minha esposa, assim, interessante, né? As pessoas trabalham na rua com o aplicativo, depende que o trânsito seja um trânsito bom, para evitar que ele se acidente e ele mesmo não respeita a sinalização, né? Aí minha esposa fez um comentário muito interessante, já falou assim, os caras ficam desesperados que tem que fazer entrega, né? Quanto mais entrega eles fazem, mais eles ganham, né? E eu fiquei calado, não falei nada não. Quando foi hoje, antes de gravar esse vídeo, eu estava vindo do supermercado, parei no semáforo de novo, parou outro carro atrás, veio o rapaz motoqueiro com a mochilinha nas costas, passou direto no sinal e já convergiu e foi embora. E eu tinha conversado hoje cedo com um amigo meu, ele treinava comigo, um amigo meu, e eu falei com ele que na verdade o evangelho, ele falou assim que é muito complicado as coisas, eu falei assim, a gente complica, porque o evangelho é muito simples, o evangelho é simplesmente você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, o que seria amar o próximo como a si mesmo? E por que eu falei esse exemplo dos caras que passam direto no semáforo? Amar o próximo como a si mesmo é você realmente olhar o próximo como se fosse você, é você se colocar no lugar do próximo. Olha só, quando a pessoa resolve passar no semáforo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, que foi algo que eu vi nas duas situações, quando ele resolve passar direto no semáforo, ele não está se colocando no lugar do próximo, porque se ele colocar no lugar do próximo, ele poderia pensar assim, puxa vida, e se eu passar ali agora, e se for o meu filho que estiver atravessando ali, e eu atropelar ele e matar ele? Ou se for um idoso, ou se for uma mulher grávida, por exemplo, ou se for meu pai, ou se for meu irmão, e se fosse eu? Estivesse atravessando, um motoqueiro viesse, me atropelasse, me matasse. Eu, um pai de família. Isso é o amar o próximo como a si mesmo. É você se colocar no lugar do outro, em todas as situações. Mas hoje as pessoas elas olham para o próprio umbigo. Eu preciso fazer mais entrega, eu preciso disso, eu preciso resolver isso. E resolvendo o meu problema está bom demais, eu não preciso fazer mais nada. Sabe, eu acho que Jesus é tão sábio que tudo que Jesus falou, parece que ele estava falando o seguinte: isso aqui é para a galera lá de 2020, 2021, para vocês, porque tudo que Jesus falou tem um fundamento para a gente. Hoje o homem está muito individualista, muito arrogante, muito presunçoso e muito egoísta. A gente não coloca no lugar do próximo, sabe? Eu fiquei vendo aqueles caras atravessando ali, passando direto no semáforo. O que na cabeça dele imaginar? Eu preciso fazer minha entrega. Eu preciso ser produtivo. Não interessa se uma criança vai atravessar aquela rua e eu vou atropelar e matar. Porque se eu matar, talvez eu vou falar, talvez ele vire e fale, né? Não sei. Talvez ele vire e fale, mas foi necessário matar, porque eu estava com muita pressa para fazer a minha entrega. Nós precisamos começar a colocar mais no lugar do próximo. Quando Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, Deus estava dizendo o seguinte: vai ter uma época onde as pessoas são tão individualistas que eles não conseguem pensar no próximo, eles só pensam em si mesmo. Então é importante eu ensiná-los que eles precisam se colocar no lugar do próximo, amar o próximo como a si mesmo. Isso vale em qualquer lugar. Eu falo para vocês que eu estou num ambiente dentro da igreja. Olha o nível que nós estamos chegando. E eu falo do ambiente que eu vivo porque eu não estou aqui para criar um mundo de fantasia nos devocionais. Não existe um mundo de fantasia. Na igreja tem pessoas que, por exemplo, eles sabem que eles estão... A igreja está fazendo... Os pastores estão rebolando para as igrejas poderem se reunir,
Porque é importante reunir. Você talvez não tenha o costume, mas eu, por exemplo, fui criado me reunindo na igreja, eu sinto muito falta de cultuar a Deus junto com os meus irmãos. E os pastores rebolando para poder fazer o distanciamento, para usar a máscara. Aí eu vejo o pastor todo culto falando assim, gente, coloca a máscara assim no nariz, porque a pessoa coloca a máscara aqui, coloca a máscara no queixo, né? E ele falando isso. E aí a gente chega ao cúmulo de ter dentro de uma igreja, por exemplo, as pessoas têm um sintoma do Covid, por exemplo, a pessoa achar que está com Covid, ou ela ter certeza, pior, ela ter certeza que está com Covid, mas como ela teve um sintoma leve, ela não quer nem saber, ela vai no culto, e ela vai lá e se aglomera, e ela vai lá e está perto de todo mundo, mesmo que ela vai passar o Covid para outras pessoas. Tem pessoas que vão no culto, por exemplo, que sequer levam a máscara. Então, eu estou te falando isso aqui porque está dentro da igreja. Sabe o que é? Então, respondendo o que está nesse devocional que eu coloquei hoje, eu quis fazer esse devocional hoje, o que seria amar o próximo como a ti mesmo? É você olhar o próximo como se fosse você e parar de olhar você como se fosse você mesmo. Porque hoje a gente só olha para nós como se só nós existíssemos na Terra. Então, para responder e resumir esse devocional, amar o próximo como a ti mesmo é você parar de olhar só para você e para o seu umbigo como se só você existisse na Terra e começar a olhar o próximo como se fosse você e pensar sempre assim, o que eu gostaria que fosse feito para mim se eu estivesse nessa situação? Hoje eu quero deixar esse devocional para nós, porque eu acho que a gente precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, colocar no lugar do próximo, mas acho que a maioria das pessoas precisam, sabe? Porque enquanto o mundo, nós olharmos só para o nosso umbigo e resolver os nossos problemas e o resto que se exploda, eu acho que a gente está muito longe de viver um evangelho. Afinal de contas, como eu disse no início, o evangelho ele se resume simplesmente você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Forte abraço para vocês, fique com Deus. Te vejo no próximo devocional.